começando mais um programa Crianças da Nova Era. Eu sou a Deise de Oliveira, eu sou evangelizadora aqui no MAP, na Casa de Cultura. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação sexual. É um tema que muitas pessoas têm medo, é um tema que eu vim trazer aqui para abrir os nossos horizontes. Lembra que a gente está aqui para desconstruir tudo aquilo que a gente aprendeu e esvaziar as nossas xícaras para novos aprendizados. Porque as crianças da nova era, gente, elas precisam que a gente se atualize, que a gente aprenda mais e que a gente estude. Estamos em 2022, quase em 2023, e a gente precisa abrir mais a nossa mente, sabe? Como que a gente pode proteger as nossas crianças do abuso sexual? Muitas crianças vêm sendo abusadas e a gente precisa aprender. Mas como começar? É a pergunta que eu sempre recebo. Como começar, Deise? A primeira coisa que a gente deve fazer é começar olhando para a gente, para a nossa repressão. Pois nós somos pessoas muito reprimidas sexualmente. Então, assim, o que a gente deve fazer? Acolher as nossas dificuldades, acolher os nossos medos, as nossas vergonhas. Tem gente, como eu, como muitos de nós, tem até vergonha de falar os nomes das partes íntimas. Mamilo, pênis, vulva, vagina, saco escrotal, ânus. Sabe, gente? Por quê? Por que a gente não tem vergonha de falar nariz, bochecha, boca, ombro, perna e tem vergonha de falar mamilo, vulva, vagina? E aí a gente fica dando nomezinhos carinhosos para as partes íntimas. Pepeca, piu-piu, pirulito, perereca, passarinho, sabe? Isso aconteceu porque nós fomos muito reprimidos sexualmente. Então, colocar nomes carinhosos nas partes íntimas só vai proteger o adulto abusador. Porque se uma criança chegar para você e falar que o tio mexeu no meu passarinho, e aí chega o adulto e fala para você, a criança não sabe o que tá falando, tá brincando, é o passarinho que a gente viu na rua, né? E aí fica aquela confusão. Agora, se a criança chega para você, não, ele mexeu no meu pênis. Aí a menina chega, não, foi na minha vagina. Então você tem certeza absoluta do que a criança está falando. E aí você não tá mais protegendo o abusador. Então, assim, a gente tem receio de falar sobre sexualidade abertamente. Tudo foi muito reprimido. Tudo era muito, assim, não podia nem se falar nessa palavra, né? Mas o que é sexualidade, gente? Sexualidade é como eu enxergo o mundo. Sexualidade é você ter vontade de entrar em contato com o outro. É você ter vontade de entrar no mar, de comer alguma coisa que você ama, muito gostosa, sabe? Aquele doce delicioso. É você poder pisar na terra, naquela grama, sentir aquele contato direto com a natureza, você abraçar uma árvore. O sexo é uma pequena parte da sexualidade. Sexualidade é o que te leva para o outro. Sexualidade é o amor incondicional. É aquela sensação gostosa de se sentir amado, amparado. E a libido é a capacidade básica da espontaneidade. Quantas vezes a gente teve nossa espontaneidade cortada, nossa libido freada, porque o adulto falou para você quando era criança que não podia aquilo. Quietinha, fecha as pernas, não faz isso, não anda desse jeito, não faz isso. Menina bonita não pode ficar de perna aberta. Se usar saia tem que colocar, sabe, essas coisinhas assim que vai cortando toda a sua espontaneidade, né? O desejo de viver, o desejo de ajudar o próximo. Você imagina nesse mundo se as pessoas vivessem cheia de vida, felizes, uns ajudando os outros, sabe? Mas isso não sustenta o capitalismo. O capitalismo quer pessoas tristes, pessoas doentes, pessoas que consumam muito, porque as pessoas felizes, gente, elas não ficam comprando coisas que não precisam, elas não ficam se entupindo de antidepressivos. As pessoas felizes, elas cheias de libido, cheias de vida, com a sexualidade assim aflorada, a vontade de viver aflorada, elas são felizes. E isso não dá dinheiro. Então, por isso, a repressão sexual é muito importante no nosso mundo capitalista, porque ela tira a nossa vontade de lutar pelos nossos direitos, ela tira a nossa vontade de viver, ela nos deixa submissas, ela nos deixa obedientes. E aí, já começa quando a gente afasta a mãe do bebê. Sabe aquele bebezinho que acabou de nascer?
que o obstetra vai lá, tira da mãe e leva para bem longe dela. Isso não devia ser feito. Os bebês deviam ser tirados e já colocados em cima da mãe, em contato, pele a pele, para ele já se sentir seguro, sentir toda essa sexualidade, sentir todo esse amor, sentir todo esse vínculo imediatamente. Mas o patriarcado fala tanto de tirar do colo para não mimar, o patriarcado fala tanto de afastar um do outro, exatamente por isso. É tudo, gente, pensado para que as indústrias continuem milionárias, indústrias farmacêuticas, indústrias de remédios, de farmacêuticas e de alimentação. Ela precisa disso, precisa afastar essa mãe desse bebê o mais rápido possível. Precisa que a mãe volte a trabalhar imediatamente, 4 meses após o bebê nascido. Quanto mais rápido eles se afastarem, cortarem esse vínculo da mãe do bebê, melhor continua sendo para o patriarcado. Melhor continua sendo para as pessoas continuarem sem esse vínculo, sem ir adoecendo e entristecendo cada vez mais. Essa energia sexual da mulher deve ser toda voltada para o bebê no puerpério. O bebê nasceu e toda essa energia sexual dela deve ser voltada exclusivamente para o bebê. E o pai da criança, ele deve estar ali acolhendo essa mulher, amparando, entendendo o papel dele nesse relacionamento. Essa história, deixar a criança o mais confortável possível, deixar essa mulher o mais confortável possível, trazer água quando ela estiver amamentando, porque a amamentação dá uma sede danada, trazer uma almofadinha para colocar ali nas costas, porque sente dor nas costas, a mãe vai acordar a noite inteira para amamentar quantas vezes for necessário, né, livre demanda. E ali ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa de amparo, de acolhimento de uma pessoa que esteja ali disponível para ela. A neurociências comprova que o total acesso ao corpo da mãe vai criar um nível altíssimo de hormônios da felicidade no bebê. E esse amor, esse grande amor que ele vai estar recebendo da mãe, promove um vínculo, uma segurança e a saúde dele vai ser perfeita. Então, aí ele vai aprender que ele é um ser humano, que ele tem merecimento de amor e ele não vai aceitar outra forma de ser tratado. Então, sabe aquele relacionamento tóxico que a gente tem, às vezes, até amizades tóxicas, isso não vai acontecer com esse bebê, que ele é totalmente acolhido e amparado por essa mãe. Mas vamos lá, na nossa educação tradicional, ela é pautada pelo quê, gente? Pelo medo, pelas ameaças. A criança, ela fica morrendo de medo de falar alguma coisa pro adulto e ser punida. Então, tem manipulação, tem ameaças. Lembra que eu falei para vocês, né? Olha, fica quietinho. Se você não obedecer, você vai ficar de castigo. Se você não comer tudo, você não come o doce. Tudo é através dessas chantagens e ameaça. E o abusador, ele se utiliza da educação tradicional para poder fazer igual. A criança está acostumada com esse meio e ele faz exatamente igual. Ó, não conta para sua mãe não, senão ela vai te deixar de castigo. E aí ele lembra, quando eu faço alguma coisa errada, minha mãe me põe de castigo mesmo, então é melhor eu ficar quietinha. E aí ali, ó, cria um vínculo com o abusador. Bom, o abusador está fazendo isso comigo, minha mãe, meu pai, meus avós, são as pessoas que mais me amam nesse mundo. E eles também gritam comigo, eles batem, eles fazem coisas que me deixam desconfortável. Esse tio tá fazendo essas coisas aqui, tá me deixando desconfortável. Então, assim, é mais ou menos parecido com o que eu recebo em casa. Então, isso deve ser normal, nem vou falar pra ninguém. E a criança fica com aquele incômodo ali, só pra ela, sozinha, sem ter amparo, sem ter acolhimento. E por quê? Então, assim, pra gente evitar evitar um abuso sexual, a gente deve tratar a criança com respeito, sem ameaças, sem castigos, sem gritos, sem palmadas, para proteger ela. Para ela saber que qualquer coisa que acontecer, você está ali por ela. Que você vai acreditar nela. Que você vai acreditar que o que ela está passando é real, é verdade. E você está ali para acolhê-la. Devemos quebrar esses medos que as crianças têm da gente, sabe? E senão ela vai ficar com medo de ser colocada de castigo. Ela vai ficar com medo de acontecer alguma coisa com ela e ela prefere ficar sozinha.
Para prevenir esse abuso sexual, gente, a gente deve estar ali, ó, alinhadinho com uma educação positiva, desde bem pequenininhos, desde aquele bebezinho que a gente vai tirar a fraldinha dele, vai falar assim, com licença, meu amor, eu vou trocar sua fralda. Eu vou aqui, ó, limpar suas partes íntimas, vai ensinar a criança respeito, dignidade, vai ensinar a criança limites e consentimentos. Não vai ser através da repressão e do silenciamento do medo que a gente vai conseguir essas coisas, sabe? Mais uma vez, gente, não é vergonhoso a gente nomear, falar os nomes das partes íntimas, ensinar para a criança o nome correto. Essa vergonha toda que a gente sente é fruto da repressão sexual que a gente sofreu. Quando a criança tá lá com o pintinho duro e aí você falar, olha, é o seu pênis que tá ereto. Quando a criança tiver a menininha lá mexendo lá na vagina e sentindo prazer, tira a mão daí, não pode mexer aí. A gente não precisa fazer essa repressão sexual, é só explicar. Isso é uma parte do seu corpo. Por que quando a criança descobre a mãozinha, descobre o pezinho, aí a gente fica, ai, que lindo, tá mexendo na mãozinha, tá mexendo no pezinho. E aí quando a criança descobre o órgão sexual dela, e a gente fica, não, aí não pode não, tira a mão daí, não, isso é feio. Por que a gente faz isso? A gente teve essa repressão sexual e a gente vai reprimir nossas crianças também? Eu acho que não tem necessidade, né? A gente já pode explicar para ela que ali é gostoso mesmo, é seu, e você pode mexer sim, perto da mamãe, dentro de casa, em segurança. É uma parte íntima, então não pode mexer na rua, não pode mexer na escola, não pode mexer fora de casa, mas aqui dentro de casa é seguro, não tem problema. Se você estiver no banho e quiser mexer, é seu, é parte do seu corpo. A criança ela não tem conotação sexual nenhuma quando mexe no corpo dela. É como se ela estivesse mexendo no rosto, no pescoço. É só parte do corpo dela que ela está descobrindo. Então, cabe a nós respirar fundo. Pra gente é difícil. A gente não teve educação sexual, a gente não teve permissão de descobrir o nosso corpo, foi tudo escondido. E para nossa criança não precisa mais ser escondido, ela pode confiar na gente, porque se ela sofrer qualquer tipo de abuso, ela sabe exatamente o que fazer, ela vai saber exatamente que aquilo não é legal. Se está sendo constrangimento, está sendo um constrangimento que está sendo... é bom a gente ensinar. Tem um livro chamado Pipo e Fifo, gente. Ele é excepcional. Ali ensina o toque do sim, o toque do não. Você vai fazer um carinho, assim, um adulto tem mania de chegar e fazer carinho na cabeça da criança sem permissão dela, sem o consentimento. Tem mania de, vem dar beijo no vovô. Eu tô indo embora, vem aqui dar beijo agora. Aí a criança fala, eu não quero dar beijo agora. Vem dar beijo no seu avô, que isso é falta de educação. Você como pai, você como mãe, proteja os seus filhos, ensine consentimento. E aí, se o vovô falar assim, se não der beijo no vovô, o vovô vai ficar triste. E aí você vai lá e impõe, proteja a sua criança e fala assim, olha, tudo bem o vovô ficar triste. O vovô já é adulto, ele consegue lidar com a tristeza dele, meu amor. Se você não quer dar beijo no vovô, não tem problema. Tá, ó, manda um beijinho pra ele, dá tchauzinho pra ele aqui de longe e tá tudo bem. Você quer que eu vá lá dar um beijo pra você? Você quer um beijo, vovô? Olha, aqui, ó, a mamãe dá um beijo por ele porque agora ele não tá com vontade. E a gente aqui, a gente respeita as vontades. A criança tem que querer sim. Se ela não quer agora, isso não é falta de educação, isso é vontade dela. Tudo bem? E a gente tem essa coisa, né, do patriarcado, do tem que de criança não tem que querer, e aí os abusadores adoram, gente. Gente, os abusos sexuais acontecem dentro da nossa casa. Não são pessoas estranhas que as crianças não conhecem, não. 90% são feitos pelos pais, pelos padrastos, pelos avós. E a grande maioria dos homens com as meninas. Mas acontecem sim com as mulheres, acontecem sim com os meninos. Então, assim, a gente deve estar atento. Atento porque eles saberem que na parte íntima deles, a única pessoa que pode mexer são eles mesmos. E se um outro adulto for mexer, vai ser para higienização rápida. Se começar a mexer tempo demais, a criança tem que saber que não está legal isso. Que isso não é o adequado. Por isso que a gente deve ensinar. Ensinar quem é que pode mexer, quem é que não pode mexer. Um tio que está vindo aqui que você não vê o ano inteiro. Ele pode mexer na sua parte íntima, para que ele está mexendo? Não, não pode. A sua parte íntima é íntima, ela está coberta, está ali com uma calcinha, está com uma cueca, ninguém pode mexer. Aquilo ali é seu, é para você mexer. Uma outra pessoa, ela só vai higienizar de maneira rápida. Então, a gente precisa trazer esse tipo de educação sexual para as nossas crianças desde sempre. Deise, quando eu começo a ensinar meus filhos? Nasceu! Desde o ventre, você já tem que ensinar educação sexual para o seu filho. Parece exagero, gente, mas não é.
infelizmente, tem ocorrido cada vez mais e mais. Eu não sei o que os adultos têm na cabeça de erotizar uma criança. Então, assim, evite deixar essas músicas que as crianças amam, do TikTok, que erotizam. Evita deixar as crianças colocarem a mãozinha e ficarem lá dançando. Mostre outros tipos de danças para as crianças. Dançar é tão bom. Deixar eles pularem, dançar do jeito deles, sem erotização infantil, tá bom? Explicar que se ele quiser sentar no colo de um outro adulto, por exemplo, avisar para o outro adulto, olha, posso sentar no seu colo? Se a criança quiser. Agora, não coloque a força no colo, seja do Papai Noel, seja de um outro adulto, seja de quem for. Para você é a melhor pessoa do mundo, mas se a criança não quiser, respeite, gente. Aproveite para ensinar consentimento, limites. Ela não quer, não quer. Não é não. Até mesmo quando você está brincando, de fazendo cosquinha, e a criança falou, para, eu não quero, tá ali dando mordidinha nas crianças, naquela brincadeira gostosa, e a criança tá ali morrendo de rir, ela falou, não, é a hora de você parar, para ela poder entender que ela precisa ser respeitada. Porque quando vem um abusador e fizer alguma coisa que ela não gosta, e ela disser não, e a pessoa não parar, ela vai achar aquilo natural, porque a minha mãe quando tá brincando comigo, meu avô quando tá brincando comigo, e eu falo para, ele não para, ele continua até quando eles querem. Então, se vem o outro adulto, que é o abusador, e faz igual, eu acho que aquilo é natural, e eu não conto para ninguém. Então, por isso que é importante, quando você tá brincando com uma criança, e a criança fala, eu não quero mais, para, você imediatamente parar, e você olhar para ela, eu já entendi que você não quer mais, eu já parei. E falar com ela, toda vez que você não quer mais alguma coisa, seja ela qual for, você tem o direito de falar para, de falar não e ser respeitada. A gente tem que olhar nossas crianças com igual valor, com dignidade, com respeito. Lembra? Eu repito isso aqui em todos os programas. Enquanto a gente vê a criança como inferior, ela vai continuar sendo abusada. Tá? Então, vamos ensinar para ela respeito mútuo, igual valor e dignidade. E isso começa na gente. Começa em qualquer, seja você o pai, a mãe, o avô, o tio, a madrinha ou o vizinho. Se uma criança pediu para você parar, respeite e sinalize. É isso mesmo, você não quer, fala que eu paro na hora, porque todo mundo precisa respeitar as vontades das crianças. Tá bom? Jamais obrigue as suas crianças a beijar e abraçar quem elas não queiram. Isso é muito importante. Criar uma criança com essa lição de consentimento é altamente protetivo em qualquer relação abusiva. Lembrar que na educação positiva a gente não quer filhos obedientes. Nós queremos filhos colaborativos, filhos que respeitam uns aos outros, filhos respeitosos, que pensem por si só. E jamais obedeçam ao abusador, porque o abusador ele se aproveita da educação tradicional. Lembra que eu falei? Como que é na educação tradicional? Você tem que obedecer aos mais velhos. E aí, chega aquele tiozão lá na casa, tá todo mundo distraído, ele vai lá, abusa da criança, porque a criança vai lá, ela vai obedecer os mais velhos, ela vai receber aquela ameaça e vai ficar quietinho. Então, assim, ensinar para a criança que não existe segredo entre a mãe e a criança. Que se alguém falar segredo com ela, isso já é um sinal de alerta, que ela já deve correr e contar para a mãe. Existe o quê, gente? Surpresa. Eu já até ensinei isso na escola das minhas filhas, que elas falavam para as crianças, olha, a gente tem que ter um segredinho com a mamãe. E falei assim, não, gente, isso aí é lindo pro abusador quando a gente ensina isso pra criança. Entre mãe e filho jamais vai existir segredo. Existe uma surpresa. O que é uma surpresa? É alguma coisa legal que vai acontecer e você vai logo contar pra mamãe em breve. O segredo não. O segredo é uma coisa que te dá vergonha. O segredo é uma coisa que dá medo. E que se você contar pode acontecer alguma coisa ruim. Te deixa inseguro. E a surpresa é uma coisa bem legal. São coisas diferentes. Surpresa, ok. Segredo jamais. Tá? Então, cuidado na hora de ensinar a palavra segredo para a criança. É um segredinho nosso. É a frase preferida do abusador. A gente tem que sempre educar sem medos, sem castigos, sem punições. Isso vai ser a base da prevenção do abuso sexual. Uma criança que é criada livre, que é criada podendo falar com os pais o que ela pensa, ela não é abusada. E se ela é abusada, ela fala imediatamente. E quando uma criança falar para você que foi abusada, ouça, acolha, abrace, ampare e já liga no Disque 100 e denuncie. Já leva a criança no posto de saúde.
para ajudá-la. Porque as crianças, elas não têm essa maturidade de inventar um abuso. Se ela está contando detalhes de coisas, ela não consegue, se ela não estiver passando por aquilo, falar. Então, acredite, confie no que sua criança está te falando. E acolha muito ela, porque é um momento bem difícil. Então, vamos lá. Gente, é muito urgente que a gente construa essa relação de confiança com as nossas crianças. O amor, a gente tem que ensinar para ela, o amor não machuca, o amor não agride, o amor não pune, não humilha, não maltrata. Quando a gente cria uma linda relação com as nossas crianças, baseada em confiança, baseada em respeito mútuo e amor, ela consegue aprender quantas mulheres hoje em dia vivem uma relação de abuso e nem sabe. Por quê? Eu estou vivendo a mesma relação que eu vivi na minha infância com a minha mãe, com meu pai. Uma relação que eles me humilhavam, que eles gritavam, que eu tinha que ser obediente, que eu tinha que fazer tudo que eles mandassem, senão eles iam ficar tristes. Eu tinha que ser submissa. E agora eu faço igual. No meu inconsciente está registrado que isso que é amor. E eu não consigo sair disso. Então, assim, repita sempre para sua criança. Se alguém te tocar de um jeito que te incomoda, eu sempre vou desejar saber, meu amor. Pode falar para mim, tá? Eu sempre estarei aqui para te ouvir e para te ajudar. Conte comigo. A criança precisa saber que ela tem alguém para ser segurança dela. Às vezes, gente, ela só vai ter na escola, porque ela está sendo abusada em casa. Imagina se é o pai que está abusando da criança. Como que ela conta isso para a mãe? Será que minha mãe vai acreditar em mim? Então, assim, se você é professor, ouça seus alunos. Às vezes você vai ser o único ponto de apoio dele. Por isso que a educação sexual deve ser muito falada nas escolas. Muito mesmo, sabe? Porque a grande maioria das vezes acontece isso dentro da família. E a gente precisa desconstruir esse machismo que existe em cada uma de nós. Cada um de nós que está aqui, agora nesse momento, tem um machismo aqui, ó, correndo na veia. E a gente precisa desconstruir isso. Porque o machismo é um sistema que mantém, por meio da desigualdade de gêneros, o homem como superior e a mulher como inferior. E a mulher sempre submissa a esse homem. E isso aumenta o caso de abusos. Isso sustenta o abuso sexual infantil. Na maioria das vezes, as meninas vão ser as maiores vítimas, né, como eu já havia falado. E aí a gente precisa entender que a educação tradicional, gente, é sempre favorável ao adulto. Mesmo sabendo que o vovô realmente vai ficar muito triste, você precisa defender essa criança quando ela não quer beijar, e não quer abraçar, e não quer se sentar no colo. Por mais difícil que isso seja para você, que as pessoas da sua família vão ficar, nossa, quanto mimimi, nossa, que exagero. Mas depois que tiver acontecido, não tem mais jeito de voltar atrás. Então, sim, cuide, proteja os seus filhos. Porque, como eu disse, né, eu estou repetindo aqui, eu posso estar me fazendo de repetitiva, mas é para entrar mesmo, porque isso é difícil mesmo para a gente entender, sabe? 90% dos casos de abuso sexual infantil acontecem dentro de casa, dentro das nossas famílias, com pessoas das nossas famílias, pessoas que a gente ama muito e que jamais a gente vai desconfiar. Então, as crianças precisam receber esse tipo de educação sexual para se proteger. Bom, eu acho que é isso que eu tinha para trazer hoje. Agradeço demais vocês estarem aqui aprendendo comigo, que eu aprendo junto com vocês sobre um assunto meio que para muita gente é bem delicado, né? E que não pode ser falado, não pode ser nomeado, mas espero que eu tenha trazido mais luz, mais informações aqui pra gente. Entender sempre que a criança não tem conotação sexual quando está mexendo nos órgãos, quando está se masturbando. Ela só está ali descobrindo a partes do corpo dela. E que a gente possa tentar naturalizar isso um pouquinho, por mais difícil que seja pra gente, por tanta repressão que a gente sofreu. E a gente possa ter um olhar diferenciado, gente, para as crianças da nova era. Agradeço. Compartilhe esses vídeos. A criança da nova era, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber esses ensinamentos. Obrigada. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz. Tchau, gente.
Até a próxima. Tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei